do primeiro ano, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma viagem na história, né? Vamos fazer a correção aí da semana 2 do PET 5, cujo tema é Revoltas na República Velha. Galera, nós temos aí, como sempre, né, o significado, o conceito de Primeira República, o conceito de revolta. Tem aí uns links para vídeos e textos, né? Tem uma imagem aí sobre a revolta da Chibata. Antes das atividades, né, nós temos aí uma introdução, que não tem o autor, né, não tem de onde foi tirado, mas tem uma introdução interessante. Essa introdução, ela vai falar o seguinte, que a República Brasileira, a República Liberal Brasileira, era uma república das desigualdades, né, pautada no racismo, na exclusão e na desigualdade. O texto todo vem falando aí da desigualdade social e de como os grupos que eram excluídos dessa cidadania e dessa república, eles vão se organizar e criar movimentos para tentar lutar contra essa situação. Aí vai falar de movimentos como o cangaço, revolta da chibata, revolta da vacina, né? Tenentismo, vai falar também de canudos, né? Em si. E no final, vai falar aí, né, da questão de como que essa República Brasileira ela vai nascer pautada na exclusão e na desigualdade, que até hoje nós temos, né, infelizmente, esse legado. Para quem não sabe, o Brasil é o país da concentração de renda e da desigualdade social. A partir desse texto, nós temos aí 3 perguntas sobre o tema. A primeira: quais as revoltas ocorridas na Primeira República? Gente, existiram muitas, né? Mas as que nós mais conhecemos e que são mais faladas é Revolta da Vacina, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, 1910, cidade do Rio de Janeiro. Guerra de Canudos, no Nordeste, né? Na região lá da Bahia, também nesse período aí. Guerra do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. Lembrando que esses dois aí últimos são movimentos messiânicos, né? Não foram revoltas propriamente ditas, mas nós podemos colocar também o cangaço, que era um movimento de banditismo social. Podemos colocar também o tenentismo, né? Inclusive a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que foi um movimento dos tenentistas. Então, destacando, esses foram os movimentos principais aí da Primeira República. O número 2 pergunta: quais os motivos que levaram a sociedade a se rebelar? Esses motivos, eles estão descritos aí no texto. Por exemplo, o racismo, né? Os castigos físicos, que era na revolta da Chibata, foi um dos motivos. A falta de participação política e de representatividade, porque o governo não correspondia aos interesses do povo. A miséria, a fome, a exploração, por exemplo, teve o movimento dos operários, o autoritarismo do governo, a desigualdade, a concentração de renda, a falta de distribuição de terras, né? Muita terra na mão de pouca gente, muita gente sem terra. Então, assim, são uma série de motivos que vai levar esse povo a se revoltar. Nós podemos destacar principalmente esses aí, né? A exclusão, a reforma, por exemplo, do Rio de Janeiro excluía a maior parte da população, a falta de cidadania para a maioria das pessoas, a falta de cuidado que o governo tinha com as pessoas. Então, tudo isso aí era motivo, né? A pobreza, a miséria extrema, tudo isso aí era motivo para essa população se revoltar. E aí eu fico me perguntando, esses motivos existem até hoje, né? Quando a gente fala isso aí, parece que a gente está falando dos dias de hoje. Infelizmente, o Brasil vive problemas cíclicos, né? Que ainda não conseguiu resolver. Por exemplo, a falta de saneamento básico, que foi motivo para essas revoltas e existe até os dias de hoje. A desigualdade, a concentração de renda, a falta de terras, todos são problemas de hoje. O racismo, a exploração. Então, não se resolveu. Desde a Primeira República tinha, continua existindo. Infelizmente, o nosso país ainda tem muito que caminhar para resolver esses problemas. 3. Qual era a perspectiva republicana brasileira? Galera,
Segundo o texto, a República Brasileira ela vai surgir sobre uma perspectiva de exclusão e desigualdade. Na verdade, ela era uma república de poucos, de uma elite branca, cafeicultora e proprietária. Os outros cidadãos, todos os ex-escravos, os pobres, os simples, os negros, os índios, né? Eles eram excluídos. Eles não tinham cidadania, eles não eram considerados cidadãos e o governo não era por eles. Muito parecido com o que é hoje. Então, lembre-se, nós estudamos história justamente para a gente entender de onde que vem tantos problemas que a gente vive. A gente consegue entender as raízes e consegue se posicionar e resolver, né, de alguma forma, esses problemas que estão afetando a nossa vida no dia de hoje. Por exemplo, é ano de eleição, né? Sendo ano de eleição, o voto é uma arma importantíssima que inclusive era manipulada na Primeira República, que pode ser usada para a gente tentar buscar a nossa tão sonhada melhoria de vida e melhorar cada dia mais o nosso país. Pessoal, terminamos aí a nossa viagem na história. Um abraço, até a próxima semana.